Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora reciclar? Eu sou Adriano Assi e essa é mais uma transmissão ao vivo da nossa Expo Sucata. E a gente agora vai falar sobre minério de ferro, logicamente, que é driver de preço, né, das nossas sucatas ferrosas. Antes de mais nada, logicamente, eu agradeço a Cofarja, a Daniele, FBM, Guarulhos Sucatas, H4, Kratos Prensas, Liber, Lorene, Masfix, MTB, Practamarana, Prensas Conemag, RFR, Senebogen, Cianfer, Sierra e WED pelo patrocínio. E a você pela sua inscrição no nosso congresso para acompanhar esse nosso conteúdo de primeira linha. Então, sem mais delongas e indo direto ao assunto, eu trago aqui para participar com a gente o Daniel Sasson, que é head de siderurgia e mineração do Itaú BBA. Bem-vindo, Daniel. Prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, boa tarde aí a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde, Adriano. Obrigado a você. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer participar de eventos tão bacanas, tão bem organizados e, sem dúvida, uma fonte de informação importante aí para o pessoal da indústria. Obrigado mais uma vez pelo convite. Legal, obrigado. Pessoal, vocês ouvem ele direitinho? Acho que para mim tá chegando bem para vocês também. Vamos ao que interessa. Primeiro, obrigado pelas palavras, Daniel. E é verdade, a gente tá aqui para a gente precisa falar o que é dito, né? A gente já falou um pouquinho em off, né? Talvez algumas coisas que a gente não possa falar aqui na frente, mas eu, como mídia, me reservo ao sigilo da informação. Mas na verdade foi da minha parte para dele, não foi nada da parte dele para mim, tá, pessoal? Não vamos colocar palavras ou imputar atitudes na boca de ninguém. O pessoal já me conhece aqui, tá, Daniel? Pode ficar tranquilo, o pessoal sabe que eu falo o que eu preciso falar. Vamos Fica lá tranquilo, começar então Adriano. o nosso assunto. Que gangorra, né? Que gangorra que a gente está vivendo desde o começo da pandemia. A volatilidade do minério de ferro ficou muito grande, embora a gente saiba que em plena pandemia a China acelerando a importação. Para quem não acompanhou, aquele caso do navio que encalhou na costa de Pernambuco, se não me engano, aquilo lá era um navio de minério de ferro indo para a China. E acho que ele pegou uma outra rota, não entendo exatamente a questão técnica do negócio, mas a China ela importou minério de ferro. Parecia que ela estava se preparando até para uma terceira guerra mundial. Lógico que esse é um comentário meu. Mas eu vou deixar o especialista falar. Daniel, como o americano diz, the floor is yours. A nossa plateia é Legal. toda sua. Obrigado. Obrigado você, Adriano. Realmente é como você colocou, né, uma gangorra aí o preço do minério, mas ultimamente essa gangorra tem sido mais para cima do que para baixo, né? A gangorra está um pouco Exato. desbalanceada, Adriano. Eu acho que as suas palavras foram ótimas. A China ela vem importando minério de ferro como se não houvesse amanhã, quase que se preparando aí mesmo, como se fosse para uma guerra mesmo, Adriano. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso na nossa apresentação, mas o minério de ferro vem provando todos os analistas do setor errados, né? Eu acho que já há algum tempo a nossa visão aqui no Itaú e acho que o consenso dos analistas de mercado de forma geral é que os atuais preços de minério, hoje ao redor de US$ 220 por tonelada, não parecem ser sustentáveis a médio e longo prazo. Mas, por enquanto, os produtores estão fazendo aí um caminhão de dinheiro, né? Estão tendo resultados trimestrais, recordes, níveis de rentabilidade super fortes também, Adriano. Então, vamos começar aqui com a nossa apresentação. Se você te agradeço, obrigado, já estou vendo. Pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Daniel Sasson, eu sou analista de mineração e siderurgia da corretora do Itaú BBA. Eu faço análise de ações aí há um pouco mais de 10 anos, no Itaú há 7, e sou responsável pela cobertura, além das empresas de mineração e siderurgia, das empresas de papel e celulose e das cimenteiras também, em América Latina, né? Então, cubro aí, sou responsável pela parte de commodities, tirando petróleo, óleo e gás, que é um setor separado. E aí, começando aqui, né, com
com um gráfico que mostra bastante, ou conta bastante a história aqui, desde 2008, quando o minério de ferro passou a ser negociado diariamente, né, na bolsa ou nas bolsas da China e de Singapura. Antes disso, alguns de vocês provavelmente se lembram, mas o minério era negociado anualmente, né? O preço era setado era o preço entre o primeiro negócio fechado entre uma grande mineradora e uma grande siderúrgica, normalmente japonesa, e aquele nível de preços valia para o ano inteiro. A partir de 2008, a gente passou a ter cotações diárias de minério de ferro, e em 2020 a gente atingiu aí os patamares acima de $220 por tonelada, chegou a bater até $230 por tonelada, superando os picos vistos ali entre 2010 e 2011. Com uma diferença significativa, né? Eu diria que hoje em dia a rentabilidade das mineradoras está muito maior. Aqui atrás, em 2010 e 2011, o frete era mais alto, o frete para a China podia ser cotado ao redor de 40, $45 por tonelada, e o custo de extração era muito maior também, né? As minas eram, digamos, menos eficientes do que o processo produtivo era menos eficiente do que é hoje, com todo o desenvolvimento da tecnologia, correias transportadoras automáticas e coisas do tipo. Mas o que tem sustentado o preço de minério nesses níveis tão altos, né? Que, como conversei com o Adriano, tem surpreendido muitos analistas de mercados, investidores e todo mundo que acompanha a indústria. Então, começando pelo lado da demanda, né, acho que é inegável que a produção chinesa está em patamares nunca antes vistos, né? Nesse gráfico vocês conseguem ver a comparação aí de 2021 versus os anos anteriores, né? Isso aqui em semanas, o eixo X aqui mostra as semanas a partir do Ano Novo Chinês, né? Então, se o ano no Brasil começa depois do Carnaval, na China normalmente é depois do Ano Novo Chinês. E como vocês podem ver, os níveis de 2021 vem marcando aí patamares recordes de produção de aço, né? Esses aqui são os dados da CISA, a associação equivalente à Associação de Minério de Ferro e Aço, lá, como se fosse um IABR no Brasil, mas que incorporasse também minério. E a produção de aço chinesa nos primeiros 5 meses aqui do ano está crescendo cerca de 17% em relação a 2020, e 18% em relação a 2019, né? Porque em 2020 vocês poderiam falar, não, mas a base de comparação está um pouco baixa por causa da Covid no começo do ano, mas a comparação contra 2019 é igualmente impressionante. Inclusive, a China produziu pela primeira vez mais de 1 bilhão de toneladas em um dado ano em 2020, né? Então, acho que já há muitos anos, acho que desde que eu comecei a olhar essa indústria mais de perto, eu sempre escuto, não, esse vai ser o ano de pico de produção de aço na China, aí ela produz mais. Não, agora a gente chegou no pico, aí ela produz mais. Em 2020 ela produziu mais de 1 bilhão de toneladas, e aí vocês conhecem melhor do que eu aí, mais de 30 vezes o que o Brasil produz, né? É uma quantidade realmente desproporcional. E do lado da oferta, acho que a gente tem uma questão aqui também relevante, que é as exportações de minério do Brasil, né? 2021 essa linha azul escura que vocês estão vendo no gráfico à esquerda, né? Vocês podem ver que os patamares aí estão, enfim, na média, talvez, nesses primeiros 5 meses do ano, na média dos últimos 5 anos, mas abaixo aí dos patamares de 2016, 2017, né? Se vocês lembrarem a tragédia de Brumadinho, que aconteceu em janeiro de 2019, né? Então vocês conseguem ver no gráfico em cima à direita o nível de produção que a Vale teve em 2019, vocês podem ver que dali para frente a produção de minério ainda não retomou os patamares anteriores, né? A gente está falando aí, claro, de uma produção que é sempre sazonalmente mais forte nos segundos semestres, né, de cada ano. Então, se vocês olharem o terceiro trimestre, o quarto trimestre,
de 2019 e de 2020, eles têm patamares, eles estão em patamares que parecem razoáveis, que parecem ok, mas se vocês olharem o gráfico de baixo, da parte direita, vocês vão ver que a Vale acabou o primeiro trimestre desse ano tendo uma produção acumulada nos 12 meses anteriores de 327 milhões de toneladas, portanto, 60 ou quase 60 milhões de toneladas abaixo do que ela produziu em 2018, né? O ano fechado anterior à tragédia de Brumadinho. Então, poxa, 3 anos depois, a Vale está produzindo 60 milhões de toneladas a menos. Isso aliado à oferta, ou à demanda mais forte chinesa, né, para produção e consumo interno de aço, tem causado esse desbalanceamento que a gente tem visto no mercado. Legal, Daniel, mas então quando que a gente pode ver, de repente, um aumento de oferta e uma normalização, né, um balanceamento melhor nesse mercado? Bom, na nossa opinião, quem realmente tem volumes significativos para serem trazidos ao mercado, né, volumes que realmente fazem a diferença no cômputo final aí das dinâmicas de oferta e demanda, é realmente a Vale, né? Então, a Vale ela tem o guidance, o objetivo aí de chegar ao final desse ano produzindo, rodando na casa de 350 milhões de toneladas anuais, e ao final de 2022, finalmente, ela chegaria ali a 400 milhões de toneladas anuais, que é o objetivo que ela já tinha há bastante tempo. Tá, pessoal? Quando ela, ali 2016, 2017, ela já falava desse objetivo de mais longo prazo de 400 milhões de toneladas, que é o que eles esperam rodar ao final de 2022. Ou seja, talvez o primeiro ano fechado, né, o primeiro ano cheio, que eles consigam fazer um volume próximo a 400 milhões de toneladas, seja só 2023. Tá? E aí, olhando mais para frente, a médio prazo, a Vale quer ter um buffer aí, né, um colchão de manobra, uma margem de manobra, um colchão de segurança de 450 milhões de toneladas, porque assim ela consegue, se tiver algum probleminha específico, alguma operação, consegue substituir com volumes de outras operações, etc. Né? É um pouco a ideia desse balanço da Vale. E aí, vamos olhar um pouquinho, né, para as outras grandes mineradoras do mundo, né? A gente sempre fala das Big Four, né, a Vale e as australianas, Rio Tinto, BHP e Fortescue. Essas 4 mineradoras juntas são responsáveis aí por 85% do minério transoceânico, né? O minério negociado aí entre mineradoras e siderúrgicas que não são, enfim, integradas, né? E como vocês podem ver nesse slide, quem realmente tem capacidade de crescimento para trazer ao mercado nos próximos anos é a Vale, né? As mineradoras australianas, Rio Tinto, BHP e Fortescue, elas têm investido bastante, têm investido pesado, mas no caso delas é principalmente para repor produção de minas que estão chegando aí próximas à exaustão, que estão se, né, exaurindo de fato, né? A quantidade de minério de ferro, o conteúdo de ferro contido no minério dessas minas australianas tem caído bastante nos últimos anos. Então, vocês conseguem ver que desses quase aí 13 bilhões de dólares que as australianas vêm investindo ao longo dos últimos anos, cerca de 10 bilhões de dólares são só para repor capacidade que está chegando próxima do final, né? Ou seja, eles estão tendo que investir um caminhão de dinheiro só para que os seus níveis de produção não caiam, não é minério adicional ao mercado. A Vale não, a Vale tem essa recuperação de volumes aí para voltar a patamares mais próximos ao que ela já almejava antes de Brumadinho.
E aí, pessoal, olhando um pouquinho, é claro que o objetivo aqui de vocês é falar um pouco sobre a sucata, né? E aí por isso o Adriano me convidou para falar sobre minério de ferro, que é um dos, como ele colocou na apresentação inicial, um dos principais drivers, né, de preço de sucata. Mas as coisas, no Brasil especificamente, a gente comentou um pouquinho sobre o contexto, né, o cenário global de minério de ferro, mas no Brasil a gente não pode esquecer que a gente tem um driver ali que a gente consegue acompanhar com uma frequência super boa, que são os próprios preços de aço, né? A gente tem visto ao longo dos últimos trimestres, né, cerca já desde a metade do ano passado, mais especificamente, os preços de aço no Brasil, tanto aços longos quanto aços planos, subindo aí mais do que dobrando, né? Subindo aproximadamente 150, 160, 170% na comparação anual. E claro que, dado que esse aumento de preço, uma parte dele é explicada exatamente por um cenário de demanda doméstica mais forte, você consequentemente tem um aumento de demanda também por sucata, que é um dos principais insumos aí, principalmente no caso de mini mills, né, que usam a sucata como carga metálica no processo de produção, e isso acaba dando aí aos vendedores de sucata um poder de barganha, né, um poder de precificação um pouco maior, dado que finalmente, depois de alguns anos um pouco mais complicados, a demanda parece de fato estar mais robusta. Né? Então, a gente viu aí os preços de aços longos, ou os preços de sucata, acompanhando significativamente essa melhora aí dos preços de aços longos que a gente tem visto desde a metade do ano passado. E aí, olhando, né, um pouco os dados do IABR, né, a gente vê realmente um aumento de consumo aparente de aço no Brasil, ou de vendas domésticas, né, chegando a casa de 10%. Em relação a 2019. Em relação a 2020, né, os primeiros 4 meses do ano, de janeiro a abril, a gente ainda não tem os dados para maio, mas de janeiro a abril as vendas domésticas cresceram 40% em relação a 2020, números bem parecidos aí entre aços longos e planos, mas em comparação a 2019, que talvez seja uma comparação um pouco mais justa, né, dado que a base de 2020 está um pouco aí distorcida, principalmente abril, pelos efeitos da Covid, né, das restrições, do lockdown, zero veículos produzidos, né, segundo a Anfávia, praticamente em abril do ano passado. Então, a gente gosta aqui de comparar também como a coisa está caminhando em 2021 em relação a 2019. E a gente tem visto aí, né, uma fortaleza, né, um fortalecimento significativo da demanda doméstica, né, vendas domésticas e consumo aparente crescendo aí cerca de 15% em relação a 2020, em relação a 2019. E uma coisa interessante, né, a gente sempre tem esse debate aí, né, essas preocupações em relação à facilidade de importar aço, não importar aço, pressão, né, lobby de produtores domésticos para que o nível de importações não cresça exponencialmente, como já se viu em um ou outro momento do passado. Mas a verdade é que a gente tem visto também, apesar do câmbio mais depreciado, né, as exportações de aço do Brasil caindo cerca de 19% em 2021 em comparação a 2020. Então, a gente tem visto aí alguns produtores direcionando um pouco dos produtos que antes eram exportados para o mercado doméstico, não porque eles sejam bonzinhos, mas porque com o aumento de preço no mercado doméstico, a rentabilidade, né, desse volume acaba sendo maior, dado que vender no mercado doméstico também envolve menos custos do que exportar esse material. Né? Então, a gente tem visto aí uma queda significativa na casa de 20% dos volumes exportados em 21 em comparação a 2020.
E aí, falando um pouquinho de demanda doméstica, né? Só para colocar as coisas em contexto aqui, né, da recuperação que a gente tem visto de aço no mercado doméstico, eu acho que é interessante olhar o que aconteceu, né, desde aqueles picos a que a gente viu o mercado siderúrgico brasileiro atingindo em 2013, entre 2013 e 2014, né, tanto para aços longos quanto para aços planos. A gente teve nos anos seguintes, né, 2015 e 2016, foram aqueles anos um pouco mais complicados, alguma instabilidade política, inclusive. A gente viu uma queda de 3% no PIB em 2015, 3% no PIB em 2016, e aços planos e longos acabaram, a demanda doméstica acabou contraindo aí perto de 30% a 40%. Aços planos, como vocês sabem, tem um ciclo um pouco mais curto, né? Um pouco mais rápido. Você tem uma parte aqui de linha branca, uma parte do segmento automotivo, que são representativas na demanda e que reagem mais rápido às condições de mercado. Enquanto que aços longos, como é um setor depende um pouco mais de construção ou de infraestrutura, né? Ou enfim, coisas que você precisa ter ou de investimentos que você precisa ter uma visibilidade um pouco maior, eles acabam tendo um ciclo um pouquinho mais longo. Mas é interessante ver que aí nos últimos 12 meses as vendas de aços planos no Brasil voltaram aos picos, né, ou aos patamares vistos ali no último pico de ciclo em 2013. As de aços longos ainda não, né, ainda tem que crescer aí cerca de 10% para a gente voltar aos picos ali de 2013, mas a recuperação ao longo de 2020 tem sido bastante significativa, bastante impressionante. Uma parte disso, inclusive, é bem apoiado aí pelo consumo formiga, né, que se mostrou razoavelmente resiliente mesmo durante a crise, talvez até apoiado ou suportado em parte pelos auxílios governamentais, né, os auxílios, os alívios dados pelo governo ainda nesse contexto da Covid. E aí, olhando um pouquinho, né, as perspectivas que a gente tem para esses setores, né, para a continuidade desse cenário mais benigno de consumo de aços longos, a gente acompanha alguns indicadores de construção civil, a gente tem visto um aumento bastante razoável de lançamentos de novas unidades, né, lançamentos imobiliários. Esse cenário atual do Brasil de taxas de juro razoavelmente baixas também impulsionou crédito no setor. Claro que a gente está vendo agora um movimento de alta nas taxas de juros, mas de qualquer forma o consenso de mercado é para juros indo de repente para 5%, 6% e não para os 10%, 15% que a gente se acostumou por tanto tempo no Brasil, né? E olhando os lançamentos imobiliários, que é um gráfico que a gente fez pegando as estimativas das próprias empresas abertas, né, listadas em bolsa, a gente vê também uma perspectiva bastante positiva para 2021 em relação a 2020 e para os próximos anos. Isso tudo deve dar um boost nessa parte de demanda. Legal, então a parte de demanda parece que a gente conseguiu equacionar aqui, explicar um pouquinho. Então vamos de repente para a parte de oferta, né? O que aconteceu com a oferta aqui de aço nos últimos semestres, né, nos últimos trimestres. Bom, claro, como vocês sabem, tem uma parte significativa de capacidade instalada de aço no Brasil, que foram paralisadas ali no contexto da pandemia, né, no contexto da Covid no ano passado. Ali no final do primeiro trimestre, durante o segundo trimestre, a gente viu os maiores produtores nacionais, Arcelor, Gerdau, CSN, Usiminas, Sinobras, anunciando paralisações.
quando vocês sabem que, principalmente para paralisar um alto forno, né, até diferentemente do que uma mini mill, é um processo que envolve bastante tempo, envolve bastante dinheiro, depois é necessário que se faça um investimento não desprezível, muitas vezes, para você reativar aquela capacidade, né? Você tem que fazer a coisa com bastante cuidado para não danificar o equipamento, os refratários dos altos fornos e coisas do tipo. Então, é um processo ou é uma decisão que você só toma se você acha que as condições vão ficar bem deterioradas por muito tempo, né? Porque senão as siderúrgicas conseguem ali operar os seus fornos com uma utilização de capacidade um pouco mais baixa, esperando uma retomada, uma recuperação do mercado. No entanto, todas erraram, né? Assim como muitos analistas que chegaram a colocar aí expectativas de queda de PIB na casa de 8, 9, 10% no Brasil ano passado, e o PIB acabou sendo menos 4%. A gente viu essas empresas falando, puxa, acho que eu errei, acho que a demanda está se recuperando numa velocidade um pouco mais rápida do que o previsto anteriormente, então vou reativar a minha capacidade. E aí, ao longo do terceiro e quarto trimestre do ano passado, a gente já viu a maior parte dessas capacidades voltando a operar. Claro que com essas, não é um interruptor, né? Não é um botão de liga e desliga, você tem ali alguns meses, né, de ramp-up, alguns meses de aumento gradual de capacidade até que a capacidade produtiva retorne aos níveis ótimos, né, de atividade. E nesse cenário, e aí vocês conhecem bastante melhor do que eu, nesse cenário de recuperação rápida da demanda, com capacidade ainda pressionada, né, lutando ali para voltar a crescer, a gente acabou tendo um desbalanceamento de oferta e demanda no mercado, muitos distribuidores com estoques abaixo ou bastante abaixo dos níveis normalizados, né? A gente normalmente pensa em 3 a 4 meses de estoques normalizados na indústria, a gente vê alguns distribuidores com menos de um mês de estoque. Então, isso foi um dos motivos que ajudou, né, essa corrida por aço e esse aumento de preço de aço no mercado doméstico. Sem, assim, do lado de consumo interno, né? Claro que a gente teve também um salto do preço de aço na China, uma depreciação do câmbio ao mesmo tempo, que fez com que ficasse mais caro importar. E essas duas partes juntas, né? Esse desbalanceamento entre oferta e demanda no mercado e os altos preços de aço global possibilitaram esse cenário de aumentos sucessivos de preço no mercado local ao longo dos últimos meses. Tá? E aqui, pessoal, chegando às conclusões aqui da nossa apresentação. Então, eu acho que as mensagens principais que eu gostaria de dividir com vocês são que o minério tem sido suportado nesses patamares super altos, que poucos analistas, investidores, poucas pessoas que acompanham o mercado consideram sustentável, né? Mas, por enquanto, a gente tem visto uma demanda chinesa, que representa aí 70% da demanda do minério no mundo, super forte, né? A produção de aço chinesa vem batendo recordes atrás de recordes. E aí, do lado da oferta, a gente espera uma recuperação apenas gradual, né? Uma recuperação mais lenta. Quem tem, de fato, volume, quem tem capacidade para trazer para o mercado de minério de ferro novo é a Vale, e mesmo assim a Vale vai chegar só no final de 2022, nos níveis ali de 400 milhões de toneladas que ela esperava atingir aí uns 3 ou 4 anos antes, né? Não fosse a tragédia de Brumadinho. Assim, de fato, dado que esse ajuste de oferta vai ser gradual, na nossa visão, o preço de minério de ferro
vai se estabilizar ou vai começar a voltar para patamares mais normalizados quando a demanda por minério ficar um pouco mais, der uma arrefecida, né? Quando o nível de produção de aço na China ficar em patamares mais normalizados. De acordo com o time macro do Itaú, essa normalização ela pode começar a acontecer no segundo semestre desse ano, quando alguns dos estímulos fiscais dados ali pelo governo chinês no ano passado para combater a Covid fiquem um pouco menos relevantes, né? Então, no segundo semestre desse ano, a gente espera uma queda nos níveis de produção de aço chinesa, e isso quando conversa, né, ou conversando com um aumento de produção sazonal de minério de ferro no segundo semestre, deveria levar a patamares, ou a patamares de preço mais razoáveis, né, ou começar pelo menos uma correção no preço de minério. E aí, falando um pouquinho, né, as conclusões sobre aço no Brasil, acho que o consumo de aço se recuperou bastante. A gente mostrou que para aços planos as coisas, os volumes já estão aí nos picos de 2013, né, de volta aos picos de 2013. Aços longos ainda estão um pouquinho abaixo, cerca de 10% abaixo, mas com uma dinâmica super favorável, né, super saudável ao longo dos últimos anos. E em relação à demanda de aço, né, ou a esse balanço de aço no Brasil, a gente tem visto com esse religamento dos altos fornos, né, com essa volta de capacidade, inclusive voltas de capacidade que estavam desligadas bem antes da pandemia, né? A Gerdau, por exemplo, anunciou para o segundo semestre desse ano a volta da sua capacidade em Araucária, né, que estava desligada há 7 anos. A gente espera também uma normalização nessas dinâmicas de oferta e demanda no mercado local. Agora, veja, é uma normalização de oferta e demanda. A gente não espera, no curtíssimo prazo, nenhuma grande correção nos preços de aço no Brasil. Essa eventual correção só deve acontecer quando a gente tiver um preço global de aço mais baixo, né? Os preços de aço na China também estão em patamares recordes. Quando eles normalizarem um pouco, até pela conta de paridade, talvez a gente veja preços caindo um pouco no Brasil, mas a gente não espera uma redução significativa no curto prazo. Acho que é isso do meu lado, pessoal. Acho que essas eram os principais pontos que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Eu fico à disposição para perguntas, se houver. Adriano, me dá um toque se alguma coisa chegou aí para você Vamos lá. por mensagem. Eu vou me Estou à dar disposição. o abuso do poder de fazer a primeira. É, Vamos lá. Daniel, até onde, né? Vamos, vamos falar que, ou vamos concordar que existe especulação de contrato futuro. Sim. Existindo essa especulação, até onde essa puxada de preço é realmente oferta e demanda? Ou porque o minério caiu de 218 para 174, se não me engano, um tempinho atrás, justamente E aí, depois da declaração da China que ela vai atrás dos especuladores, né? Então, assim, pois é. fundamentos a gente entende, mas e essa parte aí, vamos assumir que tem uns 35% aí de especulação? Pois é, Adriano, essa sua pergunta é excelente, porque já há algum tempo a China vem tentando minimizar o impacto desses day traders, praticamente, no mercado de minério chinês, né? A gente tem aí um negócio impressionante de que, às vezes, em um único dia, na bolsa de Dalian, por exemplo, é negociado o volume de um ano inteiro do mercado físico de minério de ferro. Então é literalmente isso, tá? Tem gente que compra contrato de minério de ferro de manhã para vender à tarde. Então a gente tem um componente super relevante, né, de especulação, ou na verdade de investimento, de minério sendo usado como ativo de investimento, e aí seja para curto prazo, para especulação, para day trade, para diversos fins.
Então é super relevante, Adriano. Só que o que me chamou a atenção nas últimas semanas é que pela primeira vez em muito tempo o governo chinês, né, ou pessoas do alto escalão do governo chinês foram vocais em falar, pessoal, vamos dar uma acalmada aqui, porque agora está começando a virar uma questão meio de que pode trazer instabilidade para a nossa economia. Né? Esses altos preços de commodities podem acabar se resultando em inflação, e aí, putz, com estabilidade econômica não é uma coisa que o governo chinês gosta de brincar. Então isso chamou a atenção, acho que como você colocou, teve o efeito imediato foi, puxa, o governo vai fazer alguma coisa aqui, ou pode fazer alguma coisa para diminuir essa especulação, mas depois de poucas semanas, né, o minério voltou aí para os patamares de hoje $220, né? Então eu acho que o governo chinês tentou ali passar uma sinalização de que poderia ser mais agressivo com algum tipo de controle de preços, mas no fim das contas, Adriano, eu acho que as dinâmicas de oferta e demanda estão tão fortes, né, tão apertadas, que o fundamento acabou prevalecendo e levando de volta os preços de minério para os níveis atuais. Eu não acho que seja sustentável, acho que ninguém imagina que o minério acabe acima de $200, estou nem falando dos 220 de hoje, mas acima de $200 em dezembro, né, esse ano, mas acho que no curto prazo a gente está vendo a produção de aço chinesa ali rodando em patamares nunca antes vistos. Né? Isso tem ajudado, sim, a demanda real, né, por minério de ferro. Legal, porque quando a gente fala de sucata, né, tá ligado direto ao minério de ferro. E, logicamente, a gente vê aí uma aceleração na produção do minério, mas a gente não existe uma aceleração. Nossa oferta é inelástica, vamos colocar assim. Lógico, a elasticidade da oferta da sucata está diretamente relacionada ao aquecimento econômico. Então, com essa, sei lá, vamos falar também de um aumento global de juros no mundo inteiro, que tende também a arrefecer as economias. Será que a gente não pode assumir aí que, olhando também para a cotação da madeira no mercado internacional, que tem caído bastante, Sim. Isso, logicamente, pode ser um grande indicativo do mercado de construção civil. Como é que será que a gente não vê esse mercado? A gente entende, né? O aço está ligado em tudo, do clips do nosso papel até, logicamente, a viga da construção civil, ao vergalhão, etc. E tal. Mas a gente do setor de sucata fica pensando, ok, legal, a gente tem aí 38% do aço produzido no Brasil, ele vem vem da sucata, vamos dizer dessa forma, vem de usinas de forno de arco elétrico que consomem sucata. E com esse aumento da demanda, logicamente, você tem minério de ferro como uma das principais matérias frias, mas a gente tem essa questão dessa sucata inelástica. Agora está voltando, né? Aos poucos tá aparecendo, os pátios voltaram a com material, mas esse aquecimento da construção civil, e aí talvez a gente depois traga outros dos seus colegas aí de outros setores para a gente falar sobre isso, mas essa demanda sustentável, a gente tem visto o Brasil tá voltando aí, né? A vacina, não sei até onde realmente está fazendo o seu papel, ou as pessoas estão realmente assumindo os riscos e indo para a rua, mas essa demanda da construção civil, você vê uma estabilidade nela? Pois é, Adriano, acho que sim. Acho que a gente tem visto alguns drivers bastante positivos de mais longo prazo, né? Quando a gente vê taxas de juros mais baixas por mais tempo, e aqui eu estou até já incorporando um cenário em que eventualmente a Selic vá para 5, 6%, mas eu acho que isso acaba até sendo patamares decentes, né? O que não assustem os tomadores de empréstimo, dado que a gente sempre teve um nível de taxa de juros super alto no Brasil. Agora, uma coisa que eu acho super relevante, que pode dar um impulso para a construção civil, é a questão de demanda que eventualmente venha de projetos de infraestrutura ou de projetos mais
que demandem aí um pouco mais de investimentos, né? Seja investimento no sentido original da palavra, seja públicos ou privados para grandes obras e coisas do tipo. Adriano, a gente sabe que o setor de infraestrutura andou muito devagar nos últimos anos, né? Como eu falei no começo da minha apresentação, cimento é um dos setores que eu cubro, e os setores de infraestrutura ou obras, grandes obras, que já chegaram a representar 20, 25% do consumo de cimento no Brasil, hoje representam mais perto de 5%. Né? Eu não tenho esses mesmos números para aço, mas imagino que a queda, né, pós-Lava Jato, pós-desaceleração dos projetos, das grandes obras no Brasil, seja também significativo. Então, na nossa visão, não só o setor de construção civil, né, o famoso real estate, né, obras, lançamentos imobiliários, etc., podem sim dar algum suporte à demanda por aço, como também, eventualmente, essa agenda de privatizações, projetos de infraestrutura, etc. É algo que a gente sempre olha com um pouco mais de cautela, às vezes as agendas de privatização ou de grandes investimentos tendem a andar um pouco mais lentamente do que a gente gostaria, mas o fato é que a base é tão baixa, né? A gente está vindo de um patamar de investimento em infraestrutura, em obras públicas, tão baixo que qualquer coisa que aconteça nos próximos meses aí já vai ser um delta positivo, né? Já vai representar um aumento de demanda do setor. Legal. A gente. Que são as reservas, né? Que tamanho que são essas reservas? Mas assim, no sentido de elas são finitas, mas o consumo mundial cada vez mais demandando minério de ferro. Onde que eu quero chegar? A importância da reciclagem. Cada vez mais a gente fala de ESG, de governança e etc e tal, reutilização. Não imagino que as reservas de minério de ferro estejam próximas a acabar, muito longe disso, né? Acho que sim, Adriano. Na verdade, olhando para uma Vale, por exemplo, eles têm tranquilamente aí reservas, dependendo da localidade, né, para mais 20, 30, 40 anos de produção, mas tem muitas áreas, exatamente por ter uma reserva bem significativa, né, em volume, a própria Vale hoje em dia faz relativamente pouco, né, investimento em novas perfurações, em novas explorações, porque não tem por que ficar tendo desembolsos relevantes de capital para provar que tem mais reservas, se as que ela já sabe que tem hoje são suficientes aí para mais muitos anos de produção. Eu acho que a questão da reciclagem é super relevante, eu acho que é uma questão, inclusive, que vai se tornar ainda mais relevante globalmente, né, do que no Brasil, porque com essa produção de aço na China que explodiu, né, nos últimos 15 anos, 15, 20 anos, ou nesse século, se você quiser, você tem o ciclo natural de aço e as estimativas são que a disponibilidade, né, desse aço que foi produzido 15, 20 anos atrás, comece a aumentar bastante a partir da segunda metade dessa década. Né? Então, eu acho que a China, a própria China, que hoje talvez use 85% do aço da China seja produzido com minério de ferro e 15% com sucata, eu acho que essa proporção vai mudar ao longo dos próximos 10 anos, sim. Tá? Eu acho que a sucata vai ganhar participação do minério de ferro na siderurgia chinesa. Mas esse é um processo que eu também acho que vai ser razoavelmente lento, tá, Adriano? Também não é do dia para a noite. A gente tem visto aí nos últimos meses novas capacidades na China sendo inauguradas de altos fornos, né? Que de fato, claro, você pode colocar um pouco de sucata como carga metálica, mas você tem um limite para isso, né? Ainda baseados primordialmente no consumo de minério de ferro. E são capacidades novas, né? Eficientes, talvez um pouco menos poluentes, inclusive. Então, eu acho difícil também que alguém tenha feito esse investimento significativo num alto forno em 2019, 20, 21,
para deixá-lo operando por 3, 4 anos e desligá-lo em 2025. Né? Eu acho que esse é um processo mais lento e gradual, mas com certeza a gente eu espero ver a sucata ganhando espaço dentro do mix de produção, tanto na China quanto no Brasil daqui a algum tempo. Legal. Bem, nosso chat, pelo jeito, está satisfeito, ou, na verdade, talvez cheio de perguntas, né? Saiu com mais dúvidas do que certezas, o que é bom, porque a gente está botando dados novos na mesa. É, O setor tá. Eu falo, o sucateiro que não ganhou dinheiro ano passado e esse ano, por favor, abaixe as portas e monte uma carrocinha de pipoca na porta do colégio, mesmo com o colégio tendo aulas remotas, porque o setor, logicamente, essa demanda que veio rápido, logicamente, né, fundamentos, oferta e demanda, essa demanda que veio rápido deixou a oferta de sucata aquém das apertada, suas é expectativas. isso. E aí, com isso. Bem, Daniel, obrigado. Com certeza Legal. voltamos a nos falar aí. Com certeza, Adriano, espero ter conseguido trazer uma coisinha ou outra aqui para ajudar a nossa audiência aí a pensar em outras coisas de forma diferente. Estou sempre à disposição. Mais uma vez, obrigado, parabéns pelo super evento que vocês estão organizando. É sempre bacana bater um papo com vocês. A gente Muito que obrigado. agradece e com certeza a gente volta a se falar muito em breve. Deixa só o mercado dar aquela oscilada, a gente volta a conversar. Um forte abraço, obrigado Combinado. mais uma vez. Abração. Até logo, tchau, Tchau, tchau. tchau. Bem, pessoal, essa foi mais uma transmissão ao vivo da nossa Expo Sucata Online 2021. Em agradecimento, logicamente, aos nossos patrocinadores Cofarja, Daniele, FBM, Guarulhos, Sucatas, H4, Kratos Prensas, Liber, Lorene Masfix, MTB, Practamarana, Prensas Conemag, RFR, Senebogen, Cianfer, Sierra e Wendt. A gente volta daqui a 1 hora e... daqui a 1 hora, né? Às 13 horas a gente tem um painel sobre reciclagem de eletrônicos com 3 cobras do setor. E é isso aí. Fica um bom almoço para vocês. Fica aqui o meu convite a vocês participarem. Um bom almoço para vocês e até daqui a pouquinho. Até logo. Tchau, tchau.